Olá, hoje eu quero falar com você sobre coragem de ser homem. Isto é algo que está no meu coração há muitos dias, que tem a ver com alguma coisa que o Espírito Santo quer ministrar à igreja e a esta geração. Eu gostaria de ler um texto da Palavra de Deus que está ali no livro de 1 Reis, capítulo 2, a partir do versículo 2. Nesse texto, o rei Davi estava terminando a sua vida e ele chama Salomão, seu filho, que estava ocupando o lugar dele no reinado, e ele traz algumas orientações claras e práticas para ele, muito desafiadoras. Ali ele diz assim, em 1 Reis, capítulo 2, versículo 2: Estou para seguir o caminho de toda a terra, por isso, seja forte, seja homem. Obedeça ao que o Senhor, o seu Deus, exige. Ande nos seus caminhos e obedeça aos seus decretos, aos seus mandamentos, às suas ordenanças e aos seus testemunhos, conforme se acham escritos na lei de Moisés. Assim, você prosperará em tudo o que fizer e por onde quer que for. Eu fico pensando no desafio de Salomão diante dessa situação. O rei Davi tinha sido o maior estadista que Israel já tinha visto. O povo de Israel tinha uma promessa de Deus de que ele iria alcançar todo um território. E foi justamente Davi que chega e consegue conquistar todos os territórios que Deus havia prometido para o povo dele lá atrás. Ele era um grande rei, um grande líder. Ele era exaltado por toda a nação. E eu fico pensando no desafio do seu filho Salomão de ocupar o seu lugar, de fazer jus a tudo aquilo que o seu pai havia já desenvolvido e caminhado na sua história. E quando Davi, então, tem a oportunidade de trazer conselhos práticos para a vida de Salomão, no decorrer do capítulo ele vai citando situações que Salomão precisava resolver, mas ele começa com uma declaração muito poderosa: seja forte, seja homem. E o nosso grande desafio hoje é saber exatamente o que é ser homem. Mudaram tantas vezes a ideia, os padrões, os conceitos do que é, do que não é, que hoje nós nos encontramos numa situação onde as pessoas não têm mais referência. Os homens não têm mais referência, não tem mais uma ideia, não tem mais um padrão do que é ser homem. Por isso eu quero falar com você, não apenas hoje, mas também numa série de vídeos compartilhando sobre coragem para ser homem. O que é ser homem? Quais são de verdade os verdadeiros desafios que nós enfrentamos no dia a dia? Como eu vou lidar com as coisas, com os problemas que eu enfrento a cada dia? Existe um padrão, existe uma maneira de ser homem, de ser bênção, de ser abençoado e abençoador, que não está ligada a essa maneira como as pessoas hoje visualizam o homem. Não está ligado aos padrões culturais, porque estes mudam. O homem numa cultura age de um jeito, em outra cultura de outro jeito. Espera-se que o homem haja de um jeito numa cultura ou haja de outra maneira em outra cultura. Mas o grande desafio para nós é sabermos qual é a essência do que é ser homem. Quais de verdade são os valores que podem nortear a vida de um homem, quer ele more aqui, quer ele more lá no Oriente Médio, na Ásia ou em qualquer outro lugar do planeta.
Existem valores, existem princípios, existem conceitos que precisam nortear a vida do homem no seu dia a dia e que vão orientar a nossa caminhada no dia a dia. Quando a gente olha para esse contexto onde nós estamos hoje, nós estamos diante de uma geração completamente perdida, que não tem referência e não sabe qual é o caminho a seguir, não tem um modelo para seguir. Por isso nós dizemos que o nosso principal modelo ao longo da história de toda a humanidade é a pessoa de Jesus. Jesus é o principal modelo para que eu e você sejamos homens de verdade. Jesus é o modelo do que devemos, do que podemos, de como devemos agir. E nós vamos sempre voltar para Jesus e para o modelo de Jesus. Quando a gente olha para o contexto que nós estamos enfrentando hoje, nós olhamos para uma geração de homens que perdeu essa referência. Quando no século passado foi construído, falando da nossa cultura, uma ideia do homem como aquele predador, o provedor, a ideia do homem estava sempre associada à sua função fora de casa, sempre associada ao seu local de trabalho, ao seu sucesso financeiro, ao sucesso das atividades fora de casa. E na mesma condição eles associavam o papel da mulher ou a condição da mulher a ser aquela boa dona de casa. Isso mudou. A mulher veio para esse lugar fora de casa, com trabalho, com outras perspectivas, e o homem ficou sem saber o que fazer. Antes esperava-se que os homens fossem, não, você precisa ser forte, você precisa ser independente, você precisa ter a sua condição financeira. Não é isso? Quando as pessoas falavam sobre os homens, o que se dizia? Homem não chora, homem que é homem não leva desaforo para casa, né? Cuida aí das suas cabritas porque o meu bode está solto, né? Homem não rejeita uma cantada, homem não rejeita um envolvimento com uma mulher bonita. Trair é coisa de homem mesmo. Homem que é homem tem sempre pelo menos um tostão no bolso, tem sempre pelo menos R$50 você tem que ter no bolso. Se você não tiver dinheiro no bolso, você está fracassado, você não é homem. Essas e tantas outras expressões foram refletindo a ideia que se tinha de ser homem. Mas a pergunta que eu tenho para você é, de verdade, o que é ser homem? Quais são os verdadeiros valores e os verdadeiros parâmetros? E é sobre isso que nós queremos falar nesse tempo. Ser homem não tem a ver com o tanto de dinheiro que você conquistou, porque existem muitas crianças que são milionárias. Existem muitos homens que agem como criança e são extremamente bem-sucedidos financeiramente. Ser homem não tem a ver com o tanto de vezes que você fez sexo ou faz sexo, com o tanto de vezes que você se envolve com pessoas. Ser homem não tem a ver com o tanto de filhos que você tem. Ser homem não tem a ver com o fato de você ser forte fisicamente, de não levar desaforo para casa. Ser homem tem a ver com valores. Ser homem tem a ver com integridade. Seja forte, seja homem. Busque sabedoria vinda do trono de Deus para a sua vida. Avalie as coisas da maneira correta. Foi isso que Davi falou com Salomão. Salomão, eu estou indo para o caminho de toda a terra. Eu estou partindo. Mas você, agora, para liderar esse reino, você precisará fazer as escolhas certas. As escolhas que você fizer, elas influenciarão a sua vida e a vida de todos aqueles que estão debaixo da sua liderança no reino. Por isso, seja homem. Homem tem a ver com responsabilidade, com compromisso, com fidelidade,
com constância, com perseverança. Homem tem a ver com valores, tem a ver com aquilo que você acredita e com aquilo que você vive. Por isso, caminhe conosco neste tempo. Deus te abençoe, que a graça de Deus seja sobre você e receba de Deus graça para viver isso. Em nome de Jesus, Deus te abençoe.